Foi um evento muito bem pensado pela doutora Leda, juntamente ao sindicato, que deu todo o apoio, sugeriu essa palestra, e a doutora Leda imediatamente acatou. Até porque nós temos levantamentos que mostram que os nossos servidores, membros, têm problemas graves em relação à saúde e bem-estar. Então, esses eram os assuntos. Eu fui atrás de alguns brindes, eu acho que vocês deveriam ficar até o final. Eu consegui 10 sessões de pilates num local aí, são 10 sessões de pilates durante um mês. 2 vezes por semana, eu acho que é muito bom. Conseguimos também 5 avaliações de coluna, para ver quem está com problema de coluna. Temos 2 clareamentos dentais, para sortear também. Temos também o que mais? Nós temos uma avaliação também de exame check-up completo e outros brindes que nós vamos sortear aqui, que o sindicato nos ofertou. Convido agora para compor a mesa a excelentíssima senhora doutora Leda Mara Nascimento Albuquerque, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Chamo agora o excelentíssimo senhor Dr. Mauro Veras Bezerra, Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos. Chamo também o excelentíssimo senhor Carlos Fábio Braga Monteiro, Subprocurador para Assuntos Jurídicos. O senhor vice-presidente do sindicato, Alberto Rocha Cavalcante, por favor. E o senhor Marlon André Mendes Bernardo, que é o coordenador, o chefe do setor de recursos humanos. Está bem animado, a gente vai passar primeiro. Queria que o cerimonial passasse o microfone para a doutora Leda falar. Cadê outro microfone? Hoje é informal, a gente pode fazer isso. Ah, está aqui. Dona Leda falar sobre a importância desse evento para os servidores e membros do Ministério Público. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar essa abertura, iniciar esse momento com vocês, dizendo que durante muito tempo eu e o Marlon, nós conversamos sobre a importância de um momento como esse para a instituição. Não uma situação particularizada, algo que tivesse que acontecer episodicamente aqui, mas sim algo recorrente dentro da instituição. Nós precisamos muito que no âmbito do Ministério Público a gente desenvolva, nós consigamos desenvolver atividades como essa com mais frequência, porque nós vivemos dentro de uma instituição que administra problemas. E ainda que grande parte dessa responsabilidade recaia sobre o membro, eu não tenho nenhuma dúvida da carga pesada que alcança também os servidores da nossa casa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que também vocês sofrem com as situações que chegam ao Ministério Público. Não são poucos os problemas que nós administramos aqui. Eu vi ontem, o Marlon me mandou o quadro com as informações prestadas pela Junta Médica do Estado, dando conta das doenças que acometem os nossos servidores e membros, e eu fiquei assustada. Doenças, inclusive, sobre as quais eu nunca tinha ouvido falar. Eu fui até pesquisar exatamente que doença era aquela. E essa realidade, ela reflete uma conjuntura muito difícil que está lá fora e com a qual nós lidamos diariamente, por horas e horas das nossas vidas. Nós passamos mais dentro
mais tempo dentro da nossa instituição do que fora dela, com os nossos familiares, vivenciando momentos de lazer. A maior parte do nosso tempo nós estamos aqui dentro administrando problemas que não são problemas menores. Porque se fossem menores, não existia razão para chegar ao Ministério Público. Ele chega aqui exatamente porque houve uma impossibilidade lá fora dele ser dirimido, dessa contenda ser solucionada pelas partes lá fora. Então, eu tenho clareza absoluta do quanto isso atinge vocês, do quanto isso atinge os membros dessa casa. Os números estão aí para mostrar e nós precisamos dar, sim, a essa situação, a essa constatação, o tratamento devido. E eu acho que começa por momentos como esse, que nós vamos vivenciar aqui durante essa semana. Eu espero que vocês realmente participem e aproveitem esse momento. Eu até liberei, conversando com o Marlon, e eu e o Marlon, nós temos uma particularidade. Nós só conversamos de madrugada. Porque o Marlon, eu acho que ele sai do Ministério Público aqui à tarde, no final da tarde, mas o Ministério Público não sai dele. Então ele passa uma mensagem, geralmente para mim, né, Marlon, à noite. E aí, doutora, tem tal coisa assim, aí eu falo, não, Marlon, eu não gosto de deixar ninguém no vácuo. Eu respondo todo mundo que me passa mensagem vai ter uma resposta minha a hora que for, a menos que eu esteja dormindo, né? Então, a gente sempre conversa e ele me passou a mensagem me pedindo, libere os membros e servidores para participarem desse momento. Esse momento parece menor para nós, mas não é. Eu sei que a melhor notícia que vocês gostariam de receber é sobre o reajuste salarial, mas eu quero tranquilizá-los, até para ajudar nesse desestresse, para dizer a vocês que eu estou trabalhando muito para que isso aconteça. Nós estamos vivendo uma conjuntura muito difícil, o sindicato tem sido incansável, foi incansável, inclusive, para que esse momento acontecesse. Guilherme, a equipe dele toda tem sido assim, muito recorrente, né, na cobrança e esse é o papel do sindicato, eu compreendo bem isso, né, na cobrança de soluções que otimizem a vida de vocês. Isso passa pelo reajuste salarial, né, pela database, e eu digo a vocês, nós estamos trabalhando. Não é simples, eu quero que vocês compreendam isso. Se dependesse de mim, eu disse isso aos meninos quando eles foram lá comigo no gabinete, nas várias vezes em que foram lá. Por mim, isso já teria saído. Só que nós estamos numa conjuntura de congelamento de salários e eu preciso administrar isso com as pessoas que vão decidir, porque a decisão não parte de mim, eu proponho. E eu quero dizer a vocês que a minuta está pronta. Só que tem uma conjuntura que precisa ser administrada lá fora, para que os nossos desejos não restem frustrados. Não adianta fazer de forma soldada, sem trabalhar, e as coisas não acontecerem. Então, eu quero dizer a vocês, até essa é a primeira medida já do programa que está sendo instituído hoje para desestressar. Fiquem tranquilos, porque nós estamos trabalhando para que essa medida seja aprovada o mais rápido possível. Os bastidores estão aí acontecendo, vocês não têm conhecimento disso, porque nem podem ter ainda, mas nós estamos trabalhando para que os direitos de vocês sejam observados, tá? Então, gente, aproveitem essa semana, aproveitem para assimilar informações que o dia a dia, essa nossa vida estressada não nos permite assimilar. A conjuntura lá fora, ela é muito complexa e na medida em que ela se mostra difícil, isso repercute aqui dentro nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos deparamos com problemas sobre os quais também, assim como as doenças, a gente nunca ouviu falar. Isso remete a estudo, isso remete a um esforço maior que é empreendido para que a solução venha, porque há um comprometimento muito grande dessa casa, dos nossos servidores, dos nossos membros, em solucionar essas demandas. Então, aproveitem esse momento. Eu acho que somado a tudo isso, a tecnologia ela acaba contribuindo, e a doutora Cláudia pode confirmar isso, a tecnologia ela acaba
contribuindo de uma forma muito negativa, se é que ela tem, e é verdade que tem aspectos positivos, mas ela também traz muitos problemas para todos nós. Ela também tem um efeito muito negativo, porque há uma gama de informações chegando a você todos os dias através do WhatsApp. E o ser humano não está preparado para processar tudo isso. Antigamente, nós saíamos aqui do Ministério Público, quem sai às 2, né, saía do Ministério Público às 2, 14 horas, e ia para casa e desligava. Hoje você não desliga mais, porque o WhatsApp não te permite mais isso. Você chega em casa e as informações estão chegando para você com os problemas para que você dê resposta. Então, isso tudo precisa ser sopesado aqui nesse momento. Eu própria preciso muito de ensinamentos em relação a isso, a saber como trabalhar com essas informações. Eu confesso a vocês que eu estou muito cansada, porque eu não desligo. Assim como o Marlon, eu chego em casa e os problemas vão chegando, e eu vou vendo a imprensa, a mídia televisiva, e lá também o Ministério Público aparece, eu fico pensando, meu Deus, mas isso para a gente administrar. Então, é cansativo, eu entendo a situação de vocês também, vejo ali a Sônia com o bracinho dela imobilizado, né? Aí isso já me reporta uma doença, a doença da atividade repetitiva, né, doutora? Então, aproveitem, porque um momento como esse vai, além de permitir uma integração que é importante no âmbito da instituição, porque nós pouco temos tempo para conversar com os amigos daqui, nós pouco temos tempo para nos relacionar. A gente, no mais das vezes, cada um fica no seu gabinete, fica no seu espaçozinho ali, como dizem, na caixinha, na sua caixinha, e a gente não tem tempo para interagir, para conversar, para conhecer as pessoas da nossa instituição. Então, para além do trato, da saúde, da qualidade mental de cada um de nós, de trabalhar essa questão da rigidez mental de cada um de nós, esse encontro tem também esse viés que é o de unir a nossa instituição. Acredito, quanto mais essa instituição estiver unida através de propósitos ideais republicanos, mais a nossa instituição avança. Então, um bom programa, um bom encontro para vocês. Eu quero agradecer, tem inúmeras pessoas aqui que contribuíram muito para que esse momento fosse possível, mas eu quero destacar aqui o trabalho do sindicato, da equipe do sindicato, que se dedicou muito para que esse programa se tornasse realidade. Eu quero agradecer o Marlon. Eu acho que o Marlon, ele se mostra cada dia mais, ele não está nos recursos humanos à toa, ele está no lugar certo para tratar como ser humano, para tratar as pessoas, porque ele é alguém realmente muito comprometido, não só com o Ministério Público, mas com os servidores e membros dessa causa. Então, obrigada, Marlon, por toda a dedicação. Quero agradecer ao Júlio, ao cerimonial, que ajudou também, doutor Mauro, doutor Fábio, que me orientam e que me mostram o caminho. Muitas vezes a gente fica cheio de ideias, aí calma, vamos por parte. Eu sou muito impulsiva, eu sou muito ansiosa, eu quero fazer tudo de uma vez, aí calma, lenta, desacelera. Então, assim, eu tenho realmente pessoas muito boas em torno de mim, em torno da instituição, que fazem com que o Ministério Público caminhe bem, graças a Deus. Nós fazemos parte, e essa certeza a gente precisa carregar, que nós fazemos parte de uma instituição que goza de muita credibilidade pública. Há uma campanha negativa lá fora contra a instituição, e a gente precisa entender que é contra a instituição, não é contra membros, não é contra servidores, é contra o Ministério Público, pelo papel que ele cumpre para que essa sociedade seja melhor, para que as pessoas tenham vida digna. Então, vocês precisam
compreender. Eu acho que todos nós precisamos compreender que nós somos parte disso. Então nós temos que defender, tipo aquela história, aqui dentro a gente, aquela coisa da família, né? Aqui dentro a gente discute os nossos problemas, mas lá fora a gente precisa defender uma instituição que cumpre um papel muito grande para que não só nós tenhamos qualidade de vida, né, qualidade de trabalho, mas que lá fora também a sociedade possa ter aquilo que o Ministério Público pode garantir, que é vida digna, cidadania, né, dias melhores. Tá bom, gente? Então, obrigada, bom programa, que Deus abençoe aí esse momento. Ai, não posso me esquecer do meu diretor-geral aqui, né, que é a nossa cabeça pensante hoje do Ministério Público. A gente pensa e ele vai para o papel e coloca tudo lá e desenvolve com a maestria que só ele tem. Então, parabéns também ao José Alberto, a todos os diretores e a todos os setores da instituição, a Janice, o Afrânio ali, que eu vejo, né, o seu Benilton também sempre trabalhando muito bem essa questão da estatística. Tá, gente? Bom encontro e contem comigo e acreditem. Nós estamos trabalhando firme para que a vida de vocês também melhore. Um abraço. Antes de chamar o doutor Mauro para falar, eu gostaria de agradecer também o Paulo, que a gente teve o Gebes de volta. Então é importante a gente estar aqui nessa confraternização que o Gebes está de volta. Doutor Mauro, por favor. Bom dia. Depois das sábias e semelhantes palavras da nossa Procuradora-Geral, pouco resta falar, mas eu não poderia deixar passar em branco essa oportunidade também de dizer alguma coisa. Eu considero que nós estamos vivendo, doutora Leda, uma revolução que não é visível, mas que nós estamos implementando aqui na instituição. São várias as frentes que nós estamos enfrentando e que visa não somente, evidentemente, a atividade fim, mas principalmente a atividade meio. Então, essa semana da qualidade do ambiente no trabalho é apenas uma dessas revoluções que nós estamos fazendo. Não lembro de ter havido, houve algumas atividades pontuais, mas uma semana inteira dedicada a esse trabalho me parece que é a primeira vez. E claro que com a participação importantíssima do sindicato, da própria administração, de todos os nomes que já foram corretamente mencionados pela nossa Procuradora-Geral, doutora Leda. E é claro, vendo os senhores aqui e ao longo dessa semana incentivando os colegas de trabalho para que participem, nós só temos a ganhar. Tem um verso de Fernando Pessoa que diz: carrego em meu corpo as cicatrizes das batalhas que evitei. Quantas vezes nós evitamos e carregamos em nós as lutas, porque nós desenvolvemos vários papéis, né? Somos pais, somos mães, somos filhos, somos profissionais, temos as nossas doenças, temos as nossas dificuldades, temos as nossas frustrações, temos os nossos desafios pessoais, e tudo isso você coloca dentro de um liquidificador, que é o dia a dia, que vai massificando algumas rotinas, ao ponto de você muitas vezes não dar conta de resolver os problemas. E em algum momento estoura e aquelas marcas ficam no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa mente, e precisamos enfrentar essas dificuldades. Os problemas que os servidores têm no seu dia a dia, evidentemente cada um as tem para si e não são iguais umas às outras. Os promotores e procuradores também têm as suas dificuldades e frustrações
e desafios no dia a dia. Então, que esse seja, doutora Leda, doutor Fábio, um novo linear, onde nós inauguramos aqui uma abordagem holística, né, do ser humano enquanto profissional e membro do Ministério Público e pai, mãe. Então, que nós possamos aproveitar essa oportunidade, que nós possamos trazer novas ideias. A administração está sempre aberta a implementar ideias que sejam inovadoras e que tragam o conforto que nós queremos no nosso dia a dia profissional. Nós estejamos unidos no mesmo propósito, embora tenhamos divergências, e elas são naturais, que nós tenhamos o mesmo diálogo, a mesma representatividade, que nós possamos efetivamente vestir a camisa do Ministério Público. Existe uma política nacional de valorização do servidor, né? Eu sou o Ministério Público. O Conselho Nacional está desenvolvendo, com a participação de todos os ministérios públicos, eu sou o Ministério Público. Todos nós entramos nessa instituição pelo concurso, todos nós temos os nossos deveres e obrigações, todos nós temos os nossos direitos e temos, evidentemente, que dar a resposta que a sociedade espera de nós. Ontem saiu uma matéria importantíssima com relação ao que vem ocorrendo em Coari. O colega promotor lá enfrentando o desafio de desmontar e coibir a corrupção em um dos tantos municípios que a gente tem enfrentado. E aqui na capital não é diferente. Então temos o mesmo propósito, temos o mesmo objetivo, que seja para o bem do Ministério Público, que nós possamos caminhar juntos. Então, parabéns, doutora Leda, parabéns ao Marlon, que tem sido incansável desse trabalho dos nossos recursos humanos, e parabéns ao sindicato, né, e meus parabéns especialmente ao professor Alberto, que tem sido, como bem frisou a doutora Leda, um incansável e um profissional multiação, né? Esse tem sido o papel que tem nos ajudado bastante no enfrentamento dos problemas. Então, obrigado, Deus nos abençoe a todos, porque estamos literalmente no mesmo barco e precisamos fazer com que esse barco realmente alcance o porto seguro, que todos nós almejamos, com saúde mental, física e espiritual adequada para todos nós. Obrigado e bom dia a todos. Deixei o doutor Fábio para falar do terceiro da administração superior, porque eu sei que durante 4 anos ele conviveu aqui à frente da instituição, do órgão, e sabe todos os problemas que os servidores e membros enfrentam. Então ele pode dar o seu bom dia e a gente vai celebrar esse evento, porque é muito importante para todos nós. Obrigado, Júlio. Na verdade, eu não vi nenhum dos convidados, quando foram chamados, recebendo tantos aplausos e assobios como nós ouvimos em relação ao Marlon. Então é óbvio que os senhores e senhoras estão aqui para ouvir o que o Marlon tem a dizer já na palestra que ele fará. Mas, em cima do que o Júlio disse, é exatamente isso que eu queria fazer umas breves palavras. O que vocês estão vendo no dia de hoje é a demonstração da dedicação da doutora Leda e, claro, de toda a equipe que a cerca. Isso chama-se gestão. Estamos aqui como integrantes do órgão da instituição há muitos anos, muitos dos senhores e senhoras até mais tempo do que nós dentro da casa. E praticamente nunca se viu essa preocupação tão grande da administração com o relacionamento com os servidores, em investir na qualidade do trabalho, e para investir na qualidade do trabalho precisa investir na qualidade do espírito, da mente, da saúde, de todas as formas.
E há essa preocupação por parte da Leda. Na gestão anterior, ela como sub-ADM, já assim muito incansável nisso. E aí agora, com o Dr. Mauro na sub-ADM, isso tem sido algo extremamente frequente, que a doutora Leda tem essa percepção, né, de investir muito em vocês para que o ambiente de trabalho flua melhor. Não adianta a gente ter salário bom, é claro que é muito importante. Nós sabemos que o salário é bom, mas que também pode melhorar, e estamos sendo incansáveis sob a coordenação da doutora Leda nesse sentido. São todos esses aspectos que ela acabou de colocar para os senhores e senhoras. Não é um estalar de dedo, não basta ter o recurso nós temos. Por incrível que pareça, é o mais simples e que tese deveria ser o mais difícil. Mas tem todo um contexto, mas que é sim uma prioridade da administração. Mas é importante que nós tenhamos também condições de trabalhar cada vez melhor. E, sinceramente, não é porque eu faço parte da equipe, mas assim, eu sou muito observador. E eu não me recordo, vocês estão aqui para que pelo menos no íntimo, ainda que não publicamente, mas possam fazer alguma contestação, apesar de que publicamente também estão à vontade para isso, mas eu não me recordo. 20 e poucos anos de instituição que nós temos, de ver uma equipe de servidores, de diretores, de chefes de setor tão coeso. Claro, as divergências existem, né? Muitas vezes ali o servidor está no setor, às vezes subaproveitado, não é bem ali onde ele se sentiria melhor, às vezes nem ele percebe que numa modificação do setor ele poderia fluir mais, né? Mas no geral, gente, eu tenho visto isso com muita satisfação. A doutora Leda, o doutor Mauro na sub-ADM, o nosso diretor-geral, o professor Zé Alberto e toda a equipe, ela é muito coesa, fala a mesma língua, a relação com o sindicato, sempre foi a tônica da gente. Nós viemos de entidade de classe, Mauro presidiu entidade de classe, eu também, Leda sempre foi diretora, quer dizer, nós temos essa percepção, então sempre foi a tônica da nossa atuação, da nossa visão, esse relacionamento com os servidores, com o sindicato. Divergências existem, é claro que o tempo do sindicato muitas vezes pode não ser o tempo da administração, por razões óbvias, mas o que é importante é isso, é essa percepção que a administração tem de melhorar o ambiente de trabalho, de dar melhores condições de trabalho, harmonia no dia a dia de vocês, para que nós, claro, desempenhemos melhor a nossa atividade. Mais uma vez, somos todos humanos, estamos nesse plano, então faz parte do processo evolutivo aí, algumas situações, alguns karmas, né, professor Zé Alberto. Mas o fundamental é o clima de harmonia, a interação, a doação que todos vocês têm para a instituição e para com os projetos da administração superior. Então esse é mais um projeto que a administração coloca, juntamente com o sindicato e com todo o corpo técnico de direção, à disposição de vocês, para que nós tenhamos condição de evoluirmos, de nos aperfeiçoarmos e, nessa semana, de relaxarmos, entendermos melhor as nossas dificuldades, os nossos problemas. Então, parabenizo a Procuradora-Geral, a doutora Leda, que capitaneia tudo isso, que conduz isso de uma forma extremamente magistral. Ela é muito visceral, né? Ela é muito... É isso mesmo, de madrugada, de noite, é assim mesmo. Graças a Deus que ela tem esse perfil, né? Só, às vezes, isso afeta um pouquinho a saúde dela, mas preocupado com a saúde de todo mundo. Nós precisávamos de alguém assim e tem dado frutos, né? A equipe do Dr. Mauro, que assimilou bem o projeto da doutora Leda, tem se doado bastante nesse desafio que é a subprocuradoria administrativa, né? E toda a equipe liderada pelo professor Zé Alberto. Então, só desejar sucesso, contem conosco, contem com a administração. Nosso propósito é, sim, não existe por parte da administração uma percepção exclusivamente pró-membros. Isso nunca existiu na nossa percepção e nem vai existir enquanto estivermos aqui à frente da instituição. Não existe secção. Assim como defendemos que não existe
promotor do interior, uma outra classe promotor da capital e uma outra classe procuradores de justiça, nem tampouco existe uma outra classe de servidores. A instituição é uma coisa só, todo mundo precisa trabalhar em harmonia, todo mundo precisa ter condição de trabalho, e a administração está aqui por opção. Ninguém foi obrigado a vir para cá. Nós batalhamos no processo eleitoral, colocamos o nome, a Procuradora-Geral, o candidato aí coloca o nome à disposição. É muito importante essa participação que vocês já têm feito há algum tempo. Os servidores também, ainda que de forma simbólica, se manifestaram em relação ao nome que os servidores entendem como o mais produtivo para a instituição. Então, quando o colega se coloca à disposição para vir para cá chefiar a instituição, é porque realmente ele entende que ele tem o que contribuir. Essa é a percepção da doutora Leda, e nós temos certeza que é a percepção exata. Ela tem sido assim, extremamente atuante, e é por isso que estamos do lado, é por isso que estamos apoiando. Ela está cansada, todo mundo fica, mas o cansaço dela é um gás descomunal. Então, assim, Ministério Público full time. Sucesso, parabéns aí a todos que participaram da realização do evento. Tenho certeza que será mais um gol de prata. Muito obrigado. Convido agora o senhor Alberto Rocha Cavalcante, vice-presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público, para usar as palavras. A senhora vai usar, doutor? Não, a senhora vai encerrar. O Marlon vem depois, porque ele vai depois agradecer e iniciar a palestra dele. E a senhora encerra. Excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça deste órgão ministerial, doutora Edamara Nascimento Albuquerque, em nome da qual cumprimento todas as autoridades aqui presentes na mesa, prezados promotores, queridos servidores. A minha fala representa a diretoria eleita do CIT-SEMP-AM para o biênio 2018, triênio 2018-2021. Na pessoa do nosso presidente, Guilherme Bené, que daqui a um pouco estará aí. Eu, que sou o vice-presidente, Alberto, e a nossa querida secretária ali, Thalita Andes, que está ali muito bem, representando também o nosso sindicato. Inicialmente, eu gostaria de começar elogiando a administração superior, a pessoa da doutora Leda, todos os demais órgãos, né? Começando pela SUBEDM, Diretoria Geral, Assessoria de Comunicação, ADA, o DRH, já foram feitas várias referências aqui, referências ao Marlon, que é realmente, na visão também do sindicato, um servidor de ouro, né, que o Ministério Público não pode nunca perder, porque ele tem um compromisso muito grande mesmo com o nosso servidor, com o órgão ministerial e também com o nosso servidor. Pensar essa semana da qualidade de vida, Semana da Saúde e Qualidade de Vida, de forma orgânica, é alguma coisa ímpar, até mesmo para os órgãos públicos. Não é muito comum a gente fazer uma semana inteira, durante no mínimo 2 horas por dia, com a liberação dos servidores. Então o sindicato fica muito feliz, porque a gente vem desde março, que a gente está vindo em reuniões com os órgãos da administração superior, com os nossos, não posso esquecer dos nossos parceiros do sindicato, que também muito contribuindo para a realização desse evento. E dizer que um Ministério Público que tem uma atuação proativa em relação à sociedade, ele precisa também que os seus servidores, desde a administração superior até o servidor lá no início, ele precisa investir na qualidade de vida desse servidor. Não é simplesmente pensar numa medicina curativa. Medicina curativa, todo mundo aqui tem plano de saúde.
Mas isso é muito pouco. Nós precisamos pensar realmente na qualidade de vida muito mais do que uma medicina curativa. E para isso a gente precisa ter o engajamento de todos. Esse engajamento, ele precisa vir de todos os setores do órgão ministerial. A diretoria do sindicato até espera mesmo que esse evento da saúde se torne algo orgânico no Ministério Público. Que nós tenhamos sequência, acredito que hoje aqui já vai ser proposto alguma coisa nesse sentido. Quando o Marlon vier falando, a gente pretende realmente, a partir de agora, instaurar no Ministério Público eventos, até com calendário mesmo, se possível, até semestral. Não precisa necessariamente ser de uma semana, se for melhor ainda, mas que nós tenhamos esse cuidado permanente. Eu fico lembrando aqui dos filósofos gregos e latinos, né? Eles têm aquela sátira, aquele provérbio, né? Mente sã, corpore sã. Mente sã, corpo são. E por que também não falar o contrário? Por que não corpo são, mente sã? O ser humano é uma integralidade. Se a gente tiver com uma unha com problema, ele vai afetar toda a estrutura orgânica dessa pessoa. Isso vai interferir diretamente na sua vida profissional, funcional, mas também na vida pessoal, familiar. É por isso que a gente precisa ter esse cuidado integral do nosso servidor, do nosso membro. Eu acho bacana que esse evento não foi proposto exclusivamente para o servidor, foi proposto também para os nossos membros, porque a gente sabe que tem problemas sérios ocorrendo em relação à saúde dos nossos membros também dos nossos servidores. Então o Ministério Público precisa realmente olhar isso com muito carinho, já está olhando, e o sindicato sempre vai estar nessa parceria. A doutora Leda aqui falou, né, que o sindicato às vezes é muito insistente, muitas vezes, é verdade, no sentido positivo, é evidente que eu entendi isso de forma clara, né? É evidente, nós chegamos até muitas vezes até um pouco inoportunos no sentido de insistir. Mas o nosso servidor está, eu quero falar aqui para o nosso servidor, não é um discurso ufanista ou qualquer outro tipo, não. É que nós temos esse comprometimento com o nosso servidor e sempre objetivando a melhoria do nosso órgão ministerial. Não é uma questão isolada, não. Confie na diretoria eleita pelo Guilherme, eu e a Thalita, que nós sempre estaremos em parceria, na medida do possível, sempre em parceria, porque a gente acredita, a nossa diretoria acredita que o diálogo, ele é muito mais importante do que chegar chutando na porta. Não é por aí. Se um dia precisar ocorrer isso, vai ocorrer, mas a princípio, essa diretoria acredita que os valores republicanos, a parceria, o diálogo, né, como dizia o nosso grande Jürgen Habermas, filósofo alemão, né, essa interação comunicacional ela é fundamental para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Muito obrigado. A gente gostaria de fazer alguns registros mais aqui, porque quando o Marlon chegou com esse projeto, eu abracei logo por meio do cerimonial, porque eu sou hipocondríaco, né? Então eu posso ver um médico, eu sou amigo de todos eles. Quero agradecer a Denise, a diretora administrativa, que foi incansável também nesse projeto. Quero agradecer ao Arnoldo, da Ascom, que também foi muito importante, ao CEAF, por meio do Dr. André Safaí, que é um dos parceiros também no evento. Agora, Marlon, você realmente fala de noite com a gente muito tarde, mas ontem eu disse para ele tomar um chá de camomila que ia dar tudo certo. Por favor, Marlon, agora é o seu pronunciamento. Muito bom dia a todos. Eu tenho que confessar que hoje eu estou muito feliz. Muito feliz porque hoje eu realizo um sonho. Um sonho de organizar, junto com os meus colegas, um evento de saúde para os meus colegas de trabalho, para os membros e servidores. E primeiro que eu gostaria de agradecer aqui, queria agradecer a Deus pela oportunidade de realizar esse trabalho. Quero agradecer também a nossa Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Leda Mara. Quantas e quantas conversas nós tivemos, né, doutora Leda? Até de madrugada.
mas a doutora Leda sempre se mostrou muito sensível às questões dos servidores e à questão da saúde do Ministério Público. Quero agradecer ao Sindicato dos Servidores do Ministério Público, o presidente Guilherme, vice-presidente Alberto e a nossa querida Thalita. Estender meus cumprimentos ao nosso sub-EDM, doutor Mauro, e ao nosso subju, doutor Carlos Fábio Braga Monteiro. Um agradecimento especial ao nosso diretor-geral, José Alberto da Costa Machado, às equipes da Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, a nossa diretora Denise Santos de Andrade, diretora de Administração, e toda a equipe da DETIC. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Quero fazer um agradecimento especialíssimo ao nosso assessor de Relações Públicas e Cerimonial, Júlio Ventilari. Você que é acostumado a anunciar todas as pessoas, hoje eu te anuncio. Você foi um camisa 10 para a realização desse evento. Muito obrigado. Em nome dos servidores do Ministério Público, muito obrigado. Assessoria de Comunicação, Arnoldo, Aguinaldo, Milene, Irailton, Alessandro e os estagiários, muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Ao CEAF, Dr. André Cefaí, que vem fazendo um trabalho brilhante, Juliana, Melissa, Shirley e Lorinéia. Quero destacar as presenças de Andresa Helena, coordenadora de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Administração e Gestão, Adriane Regina Machado, chefe de Recursos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, e não posso deixar de registrar a nossa parceira. Se não fosse pela senhora, essa apresentação não seria possível. Doutora Cláudia Dias, presidente da Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas. Também não posso deixar de agradecer a minha equipe de trabalho, DRH e seção de folha de pagamento. Nós formamos um timaço. Muito obrigado pelo apoio no dia a dia. Quantas e quantas vezes nós conversamos lá no nosso setor que era importante fazer um evento de saúde, e hoje esse evento se realiza. E por último, e não menos importante, quero agradecer a todos vocês que saíram dos seus setores para prestigiar esse evento. Esse evento foi pensado com muito carinho, cada palestra, cada tema e cada palestrante para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. O DRH tem em vocês o nosso principal cliente. Muito obrigado e bom dia a todos. Antes de chamar a doutora Leda para fazer o encerramento dessa abertura, eu queria dizer que só vão concorrer aos prêmios quem as pessoas estiverem aqui, tá bom? E os prêmios são pessoal e transferível. Foi a exigência que os profissionais fizeram para mim. Doutora Leda, por favor. Reiterando aí os desejos de um bom encontro, né, e que resultados muito positivos possam sair desse momento e de outros que virão. Eu já concluo essa abertura, né, desse encontro sobre qualidade de vida no ambiente do trabalho, para que as palestras possam ser iniciadas. Me parece que o Marlon é o primeiro palestrante, o que justifica toda essa beleza hoje, né? Então, um bom encontro para vocês. O primeiro palestrante hoje é o senhor Marlon André Mendes Bernardo, chefe do setor de recursos humanos do Ministério Público. O tema é afastamento de servidores do MP, uma análise dos dados da Junta Médica do Estado do Amazonas. Bom dia a todos. Mais do que uma semana de saúde, hoje nós vamos celebrar a vida. Quero destacar que o nosso evento está sendo transmitido pelo Facebook, tá ok? Agora eu vou fazer aquele momento merchan, né? Curtam a nossa fanpage, fique por dentro das notícias e das principais ações institucionais do Ministério Público do Estado do Amazonas. Falar de gestão de pessoas
Se eu pudesse resumir gestão de pessoas para vocês, seria uma relação de troca simbólica entre a instituição e os seus colaboradores. Essa troca simbólica, por vezes, é muito conflitiva. O objetivo do setor de recursos humanos é pura e simplesmente tentar alinhar esses interesses, os interesses institucionais e os interesses individuais. Não é à toa que a Divisão de Recursos Humanos e a Folha de Pagamento é conhecida como uma faixa de Gaza do MP, né? Nós temos muitos conflitos lá. Mas o órgão de recursos humanos, em qualquer instituição, e a gente vem aprendendo isso com startups unicórnio, Nubank, grandes empresas como Google, Microsoft, o órgão de recursos humanos ele já não trata mais dessa relação simbólica, essa troca simbólica entre colaboradores e instituição. O órgão de recursos humanos está atrelado à cúpula da instituição, porque hoje o entendimento contemporâneo, o entendimento moderno, é que o órgão de RH seja o agente de transformação das instituições. A nossa primeira palestra, o diagnóstico de afastamento de servidores, ela vem para trazer o rol das causas dos afastamentos do nosso quadro funcional. O nosso primeiro slide é tentar conhecer quantos somos. Vou dizer pura e simplesmente números. De acordo com o nosso sistema de recursos humanos, nós temos no Ministério Público 179 membros, 416 servidores efetivos, 93 servidores comissionados, 135 servidores requisitados, que na nossa linguagem são servidores cedidos por outros órgãos ou requisitados, 181 estagiários e 72 aposentados. Percebam que nós temos 6 públicos de recursos humanos no Ministério Público. São 6 públicos que têm tratamento diferenciado, 6 públicos que têm normas, 6 públicos diferentes. É por isso que há tantos conflitos aqui no Ministério Público. Nós temos 6 tipos. O Ministério Público já passou da casa dos 1.000 colaboradores. Nós temos atualmente 1.076 pessoas atendidas aqui na MP. Mas essa visão é muito simplória. Reduzir pessoas a números não é o papel da divisão de recursos humanos. Agora nós vamos conhecer quem somos. No nosso episódio número 2. Daqueles 6 públicos, eu vou extrair apenas membros, servidores efetivos e servidores comissionados, que são os públicos que eu tenho mais informações. Para trazer informações sobre quem somos, primeiramente, eu vou trabalhar com dados gerais e com as opiniões. Os dados gerais. O Ministério Público conta com 305 mulheres e 383 homens. Percebam que nós temos uma concentração de faixa etária entre 31 e 45 anos. Metade da instituição está nessa faixa etária. Por que eu estou trazendo essas informações? Porque sexo, idade e grupo social são 3 fatores que determinam a saúde das pessoas. Então, nós temos uma pequena predominância de homens no Ministério Público, mas uma grande concentração das pessoas, de modo geral, nessas 3 faixas, de 31 a 45 anos. Vamos analisar as mulheres, primeiramente. Obviamente que eu não vou dizer a idade das mulheres, porque senão eu ia... Mas percebam que as mulheres também apresentam a mesma concentração nessa faixa de idade, entre 31 e 45 anos. Uma coisa muito interessante é que, com relação ao tempo de serviço das mulheres, a maioria delas, 1/3 delas, estão concentradas aqui, de 0 a 5 anos no Ministério Público. Então, as nossas queridas servidoras, as promotoras e procuradoras não, já estão há muito tempo na MP, mas nós temos aqui uma concentração das mulheres de 0 a 5 anos de tempo de serviço. E o que é mais interessante, o ideal é que o tempo de serviço, no avançar da faixa etária, ele vá diminuindo. E eu percebi que esse comportamento acontece
E vai caindo, 113 pessoas de 0 a 5, depois 62, 39, 26, mas há uma faixa de 26 a 30 anos que tem 36 pessoas. Isso significa o quê? Que provavelmente tivemos um concurso público no passado e que a maioria dessas pessoas que foram aprovadas nesse concurso público optaram por permanecer no Ministério Público. É por isso que há um dado fora da média aqui no que tange a tempo de serviço das mulheres. Analisando os homens agora. Os homens eles têm uma concentração de uma faixa anterior, de 26 até 45 anos. Há um público muito volumoso aqui, entre 26 e 45 anos. E no que tange ao tempo de serviço, os homens apresentam aqui uma outra faixa etária que é de 6 a 10 anos. Diferentemente das mulheres, que um terço das mulheres estão de 0 a 5 anos no MP, os homens já mostram aqui entre 6 e 10 anos também. De 383, praticamente 220 estão entre 0 e 10 anos de tempo de serviço na instituição. Quando eu falo das opiniões das pessoas, o Ministério Público ele não tem uma cultura de fazer pesquisas, não tem uma cultura de fazer um diagnóstico. Com relação a recursos humanos, nós tivemos uma iniciativa em 2014 para perguntar sobre alguns aspectos da instituição. Nessa pesquisa, participaram 270 servidores e 43 membros, a pesquisa de clima organizacional. Obviamente que eu não vou mostrar todos os resultados, mas eu peguei algumas perguntas aqui. As políticas de recursos humanos adotadas no MP priorizam a valorização de membros e servidores? Há uma discordância de 50,48%. Com relação às práticas adotadas pelo MP na promoção de saúde e qualidade de vida, estou insatisfeito 56% contra apenas 26% das pessoas que concordam. Essa pergunta é muito interessante. No meu setor ou órgão ministerial, existe compatibilidade entre o número de servidores e volume de trabalho? Eu queria medir o quanto a pessoa se sente assoberbada no ambiente de trabalho. Há um percentual de concordância e discordância que, levando em consideração os 2 pontos percentuais, ficaria na casa de 5%. Concordância 52%, discordância 45%, mas há aquela margem de erro. Aqui eu queria medir se a pessoa se sente estressada, porque se ela entende que há poucos servidores para muito volume de trabalho, há uma maior carga de trabalho nela. Com relação aos critérios adotados pelo MP para a promoção de membros e servidores na carreira, estou insatisfeito 58,47%, ou seja, há um percentual considerável de insatisfação com relação aos critérios de promoção. Isso mina a motivação do nosso colaborador. Isso também arranha o senso de pertencimento que o membro e servidor tem com o Ministério Público. Com relação à remuneração e benefícios, naquela época, 73% estavam satisfeitos com a sua remuneração e 91%, 91,38% estavam satisfeitos com o auxílio alimentação. Essa é uma pergunta livre que foi deixada na pesquisa de clima organizacional. E nós fizemos a seguinte pergunta: quais são os fatores que mais interferem na sua vida profissional? Eu queria saber do servidor, num campo livre, o que mais impactava na produtividade dele, principalmente aqui no ambiente de trabalho. Questões familiares, 20%. Aspectos financeiros, para mim foi uma surpresa quase empatar com questões familiares. Aspectos financeiros, 19%. E saúde emocional, 17%. Percebam que problemas financeiros também são fatores de muito poder no que tange a ansiedade, a estresse da pessoa. Então, quando nós deixamos esse campo aberto, a gente imaginava que saúde mental iria ganhar, mas não foi o caso. Questões familiares em primeiro lugar, aspectos financeiros em segundo e saúde emocional em terceiro lugar. No episódio número 3, esse questionamento, estamos adoecendo, surgiu lá na divisão de recursos humanos. Há pouco tempo, quando um servidor anexava um laudo no SEI, nós prestávamos uma informação e a SubEDM fazia um despacho e emitia a portaria, homologando aquele afastamento.
nós conversamos com o Dr. Mauro, à época, e decidimos que esse afastamento seria dado diretamente pela Divisão de Recursos Humanos. Por quê? Porque seria muito mais rápido, era apenas um procedimento homologatório, não haveria contestação. Enfim, com a mudança desse procedimento, a informação sobre o afastamento do servidor ficou mais próxima do RH. Porque o RH faz o despacho, a portaria e publica no Diário Oficial. E tem uma pessoa que trabalha exclusivamente com afastamento de servidores lá no RH, que é a Thaís. Não fica com vergonha não, Thaís, tá? Thaís trabalha com a gente lá no RH. E quando essa informação ficou mais próxima do RH, nós percebemos que havia um número considerável de afastamentos, principalmente de servidores. E isso nos preocupou. A gente não tinha percebido isso antes, porque a informação ia para a SUBEDEM e ficava longe do RH. Mas agora que está próximo, a gente teve, pelo menos, a inquietude de tentar descobrir uma resposta para essa pergunta. Será que nós estamos adoecendo? Nós fomos à Junta Médica do Estado e a doutora Glaura nos forneceu dados sobre os afastamentos de servidores do ano de 2014 a 2018. E o resultado é um pouco revelador. Vamos para a Junta Médica. Laudos de 2014 a 2018. Eu vou separar essa demonstração em duas partes. Primeiro, de modo geral. Em segundo, por cargo. Antes de apresentar, eu queria fazer uma ressalva. Com relação aos afastamentos de membros do Ministério Público, o membro ele só vai para a Junta Médica quando o afastamento for superior a 30 dias. Está na lei deles. O servidor não. O servidor acima de 3 dias já vai para a Junta Médica. Então, me parece que esse diagnóstico para servidores é muito mais fiel. Para membros, eu ainda tenho um intervalo de 30 dias que provavelmente devem tramitar inúmeros atestados médicos e tal, que nós não tivemos acesso ainda. Mas o membro do Ministério Público só vai para a Junta a partir de 30 dias, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o quadro geral. Ranking dos afastamentos de membros e servidores do governo. Em primeiro lugar, pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente, com 79 afastamentos nos últimos 5 anos. Em segundo lugar, convalescença após cirurgia, 63 afastamentos. Em terceiro lugar, aqui para mim foi muito chocante, neoplasia maligna de mama é o terceiro maior afastamento do Ministério Público, com 20 afastamentos nos últimos 5 anos. Quarto lugar, episódios depressivos, a depressão, considerado o mal do século, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, vai ser a doença que mais vai incapacitar as pessoas para o trabalho até 2020. Em quinto lugar, transtorno afetivo bipolar. Em sexto lugar, segmento pós-parto de rotina. Sétimo lugar, paralisia de Bell. Oitavo lugar, estado de estresse pós-traumático. Nono lugar, reações ao estresse grave e transtorno de adaptação. E em 10º lugar, dor lombar baixa. Imaginemos a seguinte situação. Um belo dia, a gente chega ao MP, bate o ponto, toma um café, vai começar a trabalhar e recebe uma mensagem pelo WhatsApp que um colega de trabalho cometeu suicídio. Nos parece uma situação um pouco forte demais, né? Nos parece, inclusive, que é um absurdo, uma utopia. Mas levando em consideração que dos 10 principais afastamentos do Ministério Público, 4 são relacionados à saúde mental, essa situação ainda é um absurdo? Levando em consideração que nós temos episódios depressivos e, de acordo com os dados da Junta Médica, nós temos depressão grave, ansiedade generalizada, reações ao estresse, todos esses sintomas que, se não tratados devidamente, podem ocasionar ideações suicidas, ainda é um absurdo? Me parece que o problema da saúde mental salta aos olhos quando nós demonstramos que dos 10 afastamentos, 4 são relacionados à saúde mental nos últimos 5 anos. Saúde mental tem que ser talvez uma das grandes estratégias para resgatar a saúde do quadro funcional do Ministério Público.
Vamos analisar agora com os dados. Percebam que nos últimos 5 anos nós tivemos 692 afastamentos. Em 2018, houve uma explosão. 2017, 139 e 2018, 210. Os afastamentos de 2018, eu tentei investigar e ainda não consegui saber por qual motivo. Talvez devem haver inúmeros fatores, mas o 2018 foi um ano que fugiu da curva. Percebam que o cargo que mais se afasta no Ministério Público é o cargo de agente de apoio, com 245 afastamentos. O segundo, agente técnico, com 151. Agente técnico jurídico tem 103 afastamentos. Agente de serviço, 96 afastamentos. Promotor de justiça, 90 afastamentos. E procurador de justiça, 5. E os outros assessores, apenas 2 afastamentos. Isso nos dá as seguintes conclusões. Em 5 anos, o MP teve 692 afastamentos. São 138 afastamentos por ano homologados pela Junta Médica Pericial. Por mês, o MP apresenta uma média de 11 afastamentos. E a cada 3 dias, a Junta Médica afasta um colaborador do MP, seja ele membro ou servidor. Essa é uma média. A cada 3 dias, a Junta Médica afasta um membro ou servidor do Ministério Público. Esse gráfico mostra a evolução dos afastamentos ao longo dos anos. Percebam que em 2014, o cargo que mais apresenta afastamentos é o de agente de apoio, com essa barra azul, depois veio o de agente técnico, a barra vermelha, agente técnico jurídico verde, agente de serviço roxo, o promotor de justiça um azul mais claro, procurador de justiça essa barra laranja. Vamos lá. Percebam que, salvo engano, em 2015 foi instituído o Auxílio Saúde. Não sei se eu estou enganado, é 2015. Em 2015 foi instituído o Auxílio Saúde e me parece que houve uma diminuição de alguns cargos já em 2016. Mas depois houve uma escalada. Percebam, façam uma comparação rápida, apenas visual. Os níveis de afastamentos de 2014 para os níveis de afastamentos de 2018. Nós estamos diante de uma escalada de afastamentos consistente, sistemática e preocupante. Em apenas 5 anos, todos os cargos aumentaram seus afastamentos. Não houve nenhum ano em que tivesse um cargo que tenha reduzido. Todos os cargos do Ministério Público apresentam um aumento no nível dos afastamentos. Todos, sem exceção. Quero mostrar para vocês um gráfico de evolução e tendência feito pelo nosso querido colega Venilton, agente técnico e estatístico do MP. A linha azul representa os agentes de apoio. A linha vermelha, os agentes técnicos, o cargo que eu ocupo. Percebam que hoje no Ministério Público, o cargo mais doente é o de agente de apoio. Hoje. Porque no gráfico de evolução e tendência, o agente técnico vai superar o agente de apoio. Um outro dado muito importante. O agente técnico jurídico, formado aqui por essa linha verde, ele empata em número de afastamentos com o agente de serviço. Só que o agente técnico jurídico tem 149 ocupantes. O agente de serviço tem só 60. Ou seja, há uma maior densidade de afastamentos dos ocupantes de cargos de agente de serviço no Ministério Público. Eles conseguem empatar com o cargo de agente técnico jurídico, que tem mais do que o dobro de ocupantes. Os 10 principais afastamentos do cargo mais doente do Ministério Público. Agente de apoio, pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente. Convalescência após cirurgia. Neoplasia maligna da mama, e em 4º lugar também mama. 5º lugar, transtorno de disco intervertebral. 6º, dor lombar baixa. 7º, episódios depressivos.
8º, dorsalgia. 9º, lumbago com ciática. E 10º, entorse de extensão de tornozelo. Foi isso que aconteceu nos últimos 5 anos no cargo de agente de apoio. Percebam que há um mix entre saúde mental e ergonomia no Ministério desses afastamentos. Vamos para o cargo de agente técnico. O cargo de agente técnico foi o cargo que apresentou a maior escalada de afastamentos no Ministério Público. Em primeiro lugar, pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente. Em segundo lugar, reações ao estresse grave e transtorno de adaptação. Em terceiro lugar, episódios depressivos. Quarto lugar, convalescença após cirurgia. Depois nós vemos ameaça de aborto, segmento pós-parto, neoplasia maligna da mama mais uma vez aparece. Dor articular, outros transtornos ansiosos. O cargo de agente técnico talvez seja o cargo que mais precise de ações institucionais relacionadas à saúde mental aqui no Ministério Público. Mas nós vamos apresentar uma outra surpresa. Agente técnico jurídico, pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente, convalescência após cirurgia. Aí depois vem dor lombar, dor articular, estado de estresse, outros transtornos de dente, estruturação de sustentação, artrose primária generalizada. O cargo de agente técnico jurídico, ele também apresenta esse mix. De um lado, saúde mental e de outro lado, ergonomia. Por quê? Percebam que há uma variabilidade dos afastamentos em razão da atividade que o servidor executa. O cargo de agente técnico jurídico, ele tem que fazer as peças, né? Então ele passa muito tempo sentado, gerando o que nós chamamos de tensão estática. Há uma sobrecarga com relação a pescoço, a ombros, lombar, pernas. Então é um cargo que nos apresenta, de acordo com o diagnóstico que fizemos, apresenta uma complexidade um pouco maior com relação à ergonomia junto com agente de apoio. Muito provavelmente são afastamentos comuns para quem trabalha em promotorias de justiça, promotorias e procuradorias de justiça. Agente de serviço. Primeiro afastamento, paralisia de Bell. Depois convalescença após cirurgia, pessoa em boa saúde, artrite reumatoide, transtorno do nervo facial, transtorno mental orgânico ou sintomático, enxaqueca, exame geral, contrações e ansiedade generalizada. O cargo de agente técnico de serviço, que só tem 60 ocupantes, tem o mesmo número de afastamentos dos ocupantes do cargo de agente técnico jurídico. Há uma densidade muito maior de adoecimento desse cargo aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui uma surpresa. Apesar da nossa palestra ser um diagnóstico de afastamento de servidores, mas eu achei interessante colocar os dados dos afastamentos dos promotores de justiça. Já disse para vocês que o de procuradores eu retirei por quê? Porque aparece apenas residual. Ano passado, nenhum procurador de justiça foi afastado pela junta. Ano retrasado, também nenhum. Então, no máximo, só tivemos 4 afastamentos de procuradores nos últimos 5 anos. Mas o de promotor de justiça, e aqui eu quero pedir a atenção de vocês. O cargo de promotor de justiça só vai para a junta médica quando o afastamento é superior a 30 dias. A 30 dias. Com relação aos servidores, o diagnóstico é fiel. Eu não sei o que se acontece de 0 a 30. Eu não sei. Mas acima de 30, a junta médica nos forneceu esse dado. E eis os afastamentos dos promotores de justiça acima de 30 dias. Em primeiro lugar, transtorno afetivo bipolar. Em segundo lugar, convalescença após cirurgia. Em terceiro lugar, estado de estresse pós-traumático. Quarto lugar, neoplasia maligna da mama. Quinto, acidente vascular cerebral. Depois tem hérnia discal, segmento pós-parto, pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente. Esse afastamento ele lidera em todos os servidores, menos no promotor de justiça. Predominância de ideias ou ruminações obsessivas. E em último lugar, em 10º lugar, episódios depressivos. Senhoras e senhores, ainda é um absurdo pensar em saúde mental? Os anos 14, 15, 16, 17, 18 e total. Eu acabei retirando aqui por conta do arquivo que me foi enviado. Mas nós temos aqui uma predominância de afastamentos relacionados à saúde mental dos promotores de justiça. E detalhe, grave, porque eles só vão para a junta médica acima de 30 dias.
só há afastamentos relacionados à saúde mental com relação aos membros do Ministério Público. A grande questão é, o Marlon chama a gente para uma semana de saúde, convida todo mundo e deixa todo mundo numa angústia, né? Apresenta afastamento dos cargos, fala de problema de saúde mental, fala de problema de ergonomia. Eu tentei buscar soluções, vou ser sincero com vocês. Li bastante o site da Organização Mundial da Saúde, li bastante o site do Ministério da Saúde, da Organização Internacional do Trabalho, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Fiz várias anotações, procurei planos nos outros órgãos, eu não encontrei uma bibliografia que me apresentasse um plano de resgate da saúde. Eu não encontrei. Mas eu fiz algumas anotações num papelzinho que eu estava lendo no notebook e fazia umas anotações. E eu escrevi 4 frases, quatro termos. E para minha surpresa, os 4 termos começavam com a letra A, que são fatores que influenciam a saúde das pessoas no ambiente de trabalho. E eu queria apresentar para vocês não um plano, mas uma ideia. Apresentar no episódio número 4 os pilares para a retomada da saúde institucional do Ministério Público. Nós chamamos essa, quer dizer, eu chamei, né? Estou falando para vocês aqui, a estratégia 4As. Por quê? Porque eu entendo que a saúde do Ministério Público, ela é de responsabilidade solidária. Saúde é obrigação do servidor, é obrigação do membro, mas também é uma obrigação do Ministério Público. E eu coloquei a saúde numa linha em que há 2 corresponsáveis, o membro e o servidor, de um lado, e o Ministério Público de outro. Em todas as listas de doenças que o MP, os servidores apresentaram, em todos eles, modo de prevenção, alimentação saudável e atividade física, são os 2 primeiros As. Com relação à responsabilidade do Ministério Público, apoio à saúde mental e ambiente de trabalho. Eu chamei essa estratégia de 4As. Foi um acidente, estava no rascunho, mas eu achei assim, bom, eu acho que vai ser uma ideia é uma ideia de simples comunicação. Acho que as pessoas vão começar a entender essa estratégia, a estratégia 4As. Obviamente que o servidor também é responsável pela saúde mental e pelo seu ambiente de trabalho. E o Ministério Público também é responsável pelo quê? Por promover ações de alimentação saudável e de atividade física. Eu digo a vocês, essa semana de saúde e qualidade de vida que nós estamos realizando agora, ela foi toda pensada tendo como base o diagnóstico de afastamentos apresentados pela Junta Médica. Percebam a programação, nós temos palestras de alimentação, nós temos palestras de exercícios físicos, nós temos palestras de saúde mental, sessão de meditação. Eu não tenho um plano para mostrar para vocês, acho que seria audacioso demais dizer, eu tenho uma receita para que nós não fiquemos mais doentes, para que reduza os afastamentos do MP. Não, eu acho que saúde do Ministério Público deve ser um hábito que deve ser responsabilidade de todos. Eu chamei isso de 4As. Alimentação saudável, atividade física, apoio à saúde mental e ambiente de trabalho. Chegamos ao 5º e último episódio da apresentação. Esse 5º episódio eu chamei de advertências. Vou me despedir da minha apresentação fazendo advertências para vocês. Tá bom? A primeira advertência, o Ministério Público adverte: faça exercícios físicos regularmente. Tenha uma alimentação saudável. Durma bem. Beba bastante água. Não fume. Essa próxima advertência eu sei que é difícil. Evite bebidas alcoólicas. Elogie o seu colega de trabalho. Vocês não sabem o poder que o elogio faz. Um elogio pode transformar a vida de uma pessoa. Faça do seu ambiente de trabalho um ambiente feliz. Não faça do seu ambiente, o lugar onde você trabalha, um ambiente tóxico.
os adultos passam a maior parte da sua vida adulta dentro do ambiente de trabalho. Cultive o bom humor. O Ministério Público adverte, faça exames periódicos. O Ministério Público adverte, tire férias, viaje, curta a sua família, vá ao cinema, leia um livro. O Ministério Público adverte, faça passeios ao ar livre. O Ministério Público adverte, desenvolva novas habilidades. Quando foi a última vez que vocês decidiram aprender a fazer alguma coisa pela primeira vez? Aprenda coisas novas. Visite amigos e familiares. Crie esse hábito. Vocês verão o poder transformador de fazer visitas a amigos e familiares. Ame as pessoas. Mais do que um evento de Semana da Saúde, hoje nós estamos aqui para celebrar a vida e não falar de doença. E a última advertência que eu quero deixar para vocês não é uma advertência do Ministério Público do Estado do Amazonas, mas é uma advertência da divisão de recursos humanos. A divisão de recursos humanos adverte: o Ministério Público não é feito de processos, mas de pessoas. MP, chegou a hora de mudar. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que a plateia gostou muito. O ato de dizer bom dia, boa tarde, obrigado, é muito importante. Nós fizemos um evento desses lá na Crítica e descobrimos que nós não nos cumprimentávamos. Então nós passamos a dizer bom dia, boa tarde, independente da situação do dia. Se a gente estava triste ou não, a gente deixa os nossos problemas em casa e vem para o trabalho com toda a alegria, até porque nem todo mundo tem trabalho, nós temos trabalho, graças a Deus.